A palavra profética na era do Apocalipse. Pedro Dong, capítulo 4. Tema desta semana: os 4 seres viventes. Meta de hoje: leitura das páginas 55 a 58. Os 4 seres viventes: relâmpagos, vozes e trovões. No capítulo anterior, vimos como é importante as igrejas receberem o dispensar do azeite dourado, que simboliza o Espírito, a partir dos bicos de ouro que representam os servos de Deus, a fim de concluir sua edificação. Neste capítulo, abordaremos de forma detalhada a visão dos 4 seres viventes registrada em Ezequiel e sua relação com a visão dos 24 anciãos descrita em Apocalipse e como aplicar essa palavra em nosso viver diário. No capítulo 4 de Apocalipse, João viu relâmpagos, vozes e trovões saindo do trono de Deus. Versículo 5. Na época de João, a eletricidade ainda não havia sido descoberta. Portanto, é possível que ele tenha associado grandes descargas elétricas a relâmpagos e trovões. A temperatura gerada pela descarga elétrica pode chegar a 25.000 graus Celsius. Essa energia descarregada produz um clarão no céu que chamamos de relâmpago. Além disso, devido à alta temperatura por onde passa a descarga elétrica, o ar fica violentamente aquecido, causando uma explosão na expansão do ar que produz o trovão. Tudo isso, porém, de um campo elétrico extremamente intenso e forte. Deus é a fonte de toda energia no universo e tem muita energia para nos dar. O problema é que muitas vezes somos resistentes a receber. Após a queda, o homem se tornou pecador e desenvolveu o ego, a vida da alma, impedindo que essa energia divina chegasse até ele. Mas Deus sempre tem uma solução. Em alguns momentos, diante de uma situação difícil em que não vemos saída, o Senhor nos quebranta. Nós choramos, ficamos com o coração contrito, sentimos-nos abatidos e humilhados. Nesse momento, Deus descarrega sua energia, sua vida, sua palavra sobre cada um de nós, energizando-nos e vivificando-nos. Isaías capítulo 57, versículo 15. Assim, dia após dia, devemos limpar nosso coração para que a soberba e o orgulho não encontrem lugar nele. Queremos apenas receber a energia de Deus, sua vida, sua luz, seu suprimento e sua realidade. 1 Pedro capítulo 5, versículos do 5 ao 6. A visão dos 4 seres viventes. Vejamos agora os versículos do 1º capítulo de Ezequiel que mostram a visão dos 4 seres viventes. No 5º dia do 4º mês do meu 30º ano, eu, o sacerdote Yehesquel ben Buzi, Ezequiel, filho de Buzi, vivia na Babilônia, às margens do rio Quebar, junto com os judeus que haviam sido levados para lá, expatriados e prisioneiros. E aconteceu que os céus se abriram e eu tive visões de Deus. Versículo 1, versão King James atualizada. Isso aconteceu quando Ezequiel tinha 30 anos de idade na época do cativeiro babilônico. Ele era um sacerdote, contudo, sem templo, não era possível exercer seu ofício. Então, ele foi usado por Deus como um profeta, a fim de profetizar ao povo no cativeiro. Leiamos este versículo. Olhei, e eis que um vento tempestuoso vinha do norte, e uma grande nuvem com fogo a revolver-se e resplendor ao redor dela, e no meio disto uma coisa como um metal brilhante que saía do meio do fogo.
Ezequiel 1:4. Esse cenário, como um vento tempestuoso, se assemelha ao que aconteceu no dia de Pentecostes. Atos capítulo 2, versículos do 1 ao 5. A vinda de Deus é como um vento tempestuoso vindo do norte, que é onde está o trono de Deus, portanto, onde ele está. Esse versículo também menciona uma grande nuvem que representa a presença de Deus. No tempo de Moisés, toda vez que a nuvem pousava sobre a tenda da congregação ou sobre o monte Sião, ali estava sua presença. Êxodo 14, 24. Dentro da nuvem havia fogo, e no meio do fogo algo que parecia metal brilhante. A palavra metal em hebraico é krashmal e significa eletricidade. E a palavra brilhante aqui quer dizer fonte, ou seja, o ponto de onde emana a eletricidade. Naquele tempo não havia no vocabulário o termo eletricidade, por isso é utilizado a expressão fonte de eletricidade ou fonte de elétrons. Na tradução grega do Antigo Testamento, a palavra utilizada é elétron. Deus é, portanto, a fonte de toda energia do universo. João e Ezequiel tiveram a visão dos 4 seres viventes. Do meio dessa nuvem saía a semelhança de 4 seres viventes, cuja aparência era esta. Tinham uma semelhança de homem. Ezequiel 1:5. Os 4 seres viventes vistos por João tinham 6 asas. Apocalipse 4:8. Enquanto os que Ezequiel viu tinha 4 asas. As suas pernas eram direitas, a planta de cujos pés era como de um bezerro e luzia como brilho de bronze polido. Ezequiel capítulo 1, versículos do 6 ao 7. O bronze tipifica o julgamento de Deus, seu refinamento por intermédio do fogo. Isso mostra que o andar dos seres viventes era julgado e aprovado por Deus. Eles não andavam livremente, fazendo o que bem queriam. Pelo contrário, cada etapa tinha de passar pela aprovação de Deus. Continuando, debaixo das asas tinha mãos de homem aos 4 lados. Assim, todos os 4 tinham rostos e asas. Esta se uniu uma à outra. Não se viravam quando iam. Cada qual andava para a sua frente. Ezequiel capítulo 1, versículos do 8 ao 9. Na ilustração da página 57 de seu livro, podemos visualizar como eram os 4 seres viventes. Eles tinham as 2 asas de cima estendidas e unidas uma às outras, e as 2 asas de baixo cobriam o corpo. A asa de um estava unida à asa do outro, formando um quadrado, como na ilustração da página 57. Leiamos ainda. A forma de seus rostos era como os de um homem. À direita, os 4 tinham o rosto de leão. À esquerda, rosto de boi. E também rosto de águia, todos os 4. Ezequiel 1:10. Na descrição dos seres viventes em Apocalipse 4, vemos que o 4º ser vivente é semelhante à águia quando está voando. Versículo 7. Essa águia não está olhando para trás. Aparentemente, o 4º ser vivente tinha um rosto virado para os outros 3, mas na verdade era como uma águia voando. Portanto, esse rosto é para dar uma visão panorâmica aos 4 seres viventes. Os seres viventes que estavam atrás não ficavam voltados para trás, mas para frente, com uma visão panorâmica. Quando andavam, eles não se viravam, mas andavam sempre para frente, em conjunto, zigue-zagueando como eletricidade, sem virar para trás. Por um lado, os 4 seres viventes tipificam as criaturas da terra. O leão representa os animais selváticos, o boi representa os animais domésticos, a águia representa as aves e o homem representa a humanidade que exerce domínio e liderança sobre todas as criaturas da terra. Gênesis capítulo 1, versículos do 26 ao 28.
Os répteis não foram representados, pois tipificam Satanás com os principados e as potestades, os quais serão lançados no lago de fogo por toda a eternidade. E os animais marinhos não foram representados, pois não haverá mar na Nova Jerusalém. Apocalipse 21:1. Vemos, por outro lado, nos Evangelhos, os aspectos da vida de Jesus sendo representado pelos 4 seres viventes. O Evangelho de Mateus, por dar ênfase ao reino dos céus, mostra o Senhor Jesus como rei. Esse aspecto está relacionado ao leão, que representa a realeza. No Evangelho de Marcos, vemos o Senhor Jesus como um servo, alguém que não tinha sequer genealogia. Ele veio para ser um escravo, um servo, para entregar sua vida e fazer a obra de Deus. Ele não veio para ter fama ou glória, mas para servir a Deus. Essa é a vida de um novilho, de um boi. No Evangelho de Lucas, vemos os registros da humanidade de Jesus. A genealogia, o nascimento, a infância e a juventude. Esse livro apresenta Jesus como um homem perfeito. E o Evangelho de João mostra Jesus como Deus, ou seja, como a águia voando. Logo, o Senhor Jesus tem esses 4 aspectos. No relato de Ezequiel, vemos que os seres viventes não tinham liberdade individual. Assim eram os seus rostos. Suas asas se abriam em cima, cada ser tinha 2 asas, unidas cada uma à do outro. Outras 2 cobriam o corpo deles. Ezequiel 1:11. Como vimos na figura da página 57, até as asas que usavam para servir ao Senhor, para se movimentar, estavam unidas, presas às asas dos outros seres viventes, formando um quadrado. Isso mostra que o Senhor não quer que sejamos individualistas, mas que aprendamos a trabalhar em coordenação com os irmãos. Muitas vezes gostamos de fazer as coisas sozinhos, mas Deus quer que trabalhemos em conjunto.